E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a seguinte passagem. Atos 8, versículo 26 a 40, que fala sobre a história de Filipe, o eunuco etíope. No início do capítulo 8, fala como a igreja foi perseguida. Então a igreja não ficou num lugar só, se espalhou. Então Filipe foi na Samaria e começou a pregar o evangelho, aonde que o Espírito Santo usa ele grandiosamente. Ele expulsou demônio e demais. E depois o Espírito Santo falou com ele. Então levou ele no caminho aonde que ele encontrou o eunuco etíope. Ele se aproxima da carruagem e ouviu que o eunuco estava lendo o livro Isaías. Ele perguntou: entendeu o que você está lendo? O etíope respondeu: não, como eu posso entender uma coisa que se não tem ninguém para me explicar? Então ele convidou o Filipe para subir na carruagem. Então Filipe subiu e explicou ele a passagem. Então ele entendeu. Depois foi batizado, entregou a sua vida por Jesus Cristo, se batizou e continuou o caminho. Mas o que eu aprendo sobre esse texto, eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendo três coisas. Eu aprendo que um cristão devoto com a palavra de Deus procura, em primeiro lugar, a ler a palavra de Deus. Mesmo se que o eunuco não entendeu a palavra de Deus, ele estava lendo a palavra de Deus. Isso mostra, parece que ele tinha uma paixão de ler a palavra de Deus. Isso é um bom exemplo para nós hoje, como cristão, de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. Então, a palavra ler, quando eu procurei no dicionário, eu vi que diz assim: interpretar o que está escrito, compreender o sentido de. Então, nós precisamos de ler a palavra todos os dias. Quando nós formos na igreja, nós precisamos prestar atenção com a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos na igreja, o pastor está pregando, saímos e nós não entendemos nada. Pode estar ouvindo, mas isso aqui não quer dizer que a pessoa entende o que eu estava dizendo. É o caso do eunuco. Ele estava lendo, mas não entendo nada. Eu vou dar um exemplo. Se eu falo o meu idioma contigo, se você não entende nada do meu idioma, tu vai ouvir que eu falo uma coisa, mas tu não vai entender nada. É a mesma coisa. Tu pode estar dentro da igreja, mas tu não entende nada da palavra de Deus. É por isso, um cristão devoto com a palavra de Deus procura a ler, não é só ler a palavra de Deus, mas entender a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos entender o que nós estamos lendo. É por isso, nós precisamos buscar a entender a palavra de Deus. Então isso é possível quando nós buscamos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos ajudar nesse caminho. Só ele pode interpretar a sua própria palavra. Ou um cristão dentro da igreja pode te ajudar. Então não fica lendo só sem entender nada, mas busca entender o que você está lendo. Quando tu não entende uma coisa, procura uma irmã na fé, um irmão na fé, para explicar, uma pessoa que já entendeu a palavra de Deus, para explicar para você o que significa essa palavra, porque isso é muito importante. Se você não lê a palavra, se você não entende a palavra de Deus, então vai ser difícil para obedecer. Quem que não entende, não obedece. Mas quem que entende a palavra de Deus, obedece com a palavra de Deus. Então, um cristão devoto com a palavra de Deus procura, em primeiro lugar, a ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, a entender, procura entender a palavra de Deus. E em terceiro lugar, procura a obedecer a palavra de Deus. Como eu acabei de dizer, quem não entende a palavra de Deus, nunca não vai obedecer. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu posso falar uma coisa
tu ouvir, mas tu não vai fazer o que eu pedi para ti de fazer. Por quê? Porque tu não entende nada. Mas se eu falo no idioma português contigo, tu vai entender e tu vai me fazer esse favor. Por que tu vai me fazer esse favor? Porque tu entende o que eu estava falando. Então, uma pessoa que não entende a palavra de Deus, então nunca não vai obedecer a palavra de Deus. É por isso, irmãos, nós precisamos entender para obedecer. Nós precisamos obedecer. Quando nós entendemos a palavra de Deus, não deixa de fora, mas faça tudo para obedecer, para deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, porque isso é muito importante. Tu viu? O Enoco estava viajando, ele estava lendo, mas ele não entendeu nada. Mas quando ele convidou Felipe a subir na carruagem, o Felipe explicou para ele a palavra de Deus. Mas quando ele entendeu a palavra de Deus, então ele parou a carruagem, ele diz, o que me impediu de ser batizado? Por que ele pediu para ser batizado? Porque ele entendeu a palavra de Deus. Mas se não tinha ninguém para explicar para ele, se ele não entendeu a palavra de Deus, ele nunca não ia pedir de ser batizado. Mas depois que ele entendeu, ele pediu para ser batizado. Então, ele obedeceu com a palavra de Deus. É assim que no nosso coração precisa ser. Não só ler, não só entender a palavra de Deus, mas nós precisamos obedecer o que o Espírito Santo abriu o nosso coração para entender da palavra de Deus. Meus irmãos, um cristão devoto com a palavra de Deus procura, em primeiro lugar, a ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, procura a entender a palavra de Deus. E em terceiro lugar, procurar a obedecer a palavra de Deus. Porque Deus tem prazer nas pessoas que obedecem com a palavra de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você.